Faz menos de uma semana desde o início de um cessar-fogo condicional de 2 semanas entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã. E as tensões estão aumentando mais uma vez. As Forças Armadas dos Estados Unidos acabou de iniciar um bloqueio dos portos iranianos hoje, mirando em todas as embarcações que entram ou saem das áreas costeiras do Irã. Agora, essa é uma operação mais limitada do que foi sugerido inicialmente. Ela não bloqueia totalmente o Estreito de Hormuz. Na verdade, o bloqueio será aplicado a embarcações de todas as nações que entrem ou saiam dos portos e áreas costeiras do Irã, mas não impedirá embarcações que transitem pelo Estreito de Hormuz para portos fora do Irã ou vindas deles. Ainda assim, exerce grande pressão sobre a economia do Irã e suas rotas marítimas em um momento delicado. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de recorrer às redes sociais, mais uma vez, para alertar o Irã a não se aproximar do bloqueio dos Estados Unidos, dizendo que a marinha iraniana está no fundo do mar, completamente destruída, 158 navios. Não atingimos os poucos barcos de ataque rápido, pois não os consideramos uma grande ameaça. Se eles chegarem perto do nosso bloqueio, serão imediatamente eliminados, usando o mesmo sistema de eliminação que usamos contra traficantes de drogas em barcos no mar. É rápido e brutal. Israel diz que está em alerta máximo para novos combates. Agora, falamos com o nosso correspondente sênior nos Estados Unidos, Mike Wagenheim. Ele está ao vivo novamente, direto da Casa Branca. Mike, na prática, quão limitada é essa operação? E sabe, quais são as preocupações de que isso possa se transformar novamente em um conflito militar maior? Ela foi projetada para ser limitada militarmente. Foi feita para impor um bloqueio sobre outro bloqueio, não deixar os navios passarem. Verifique o que realmente pode estar entrando ou saindo. No fim, trata-se de criar uma zona de amortecimento entre você e os iranianos. Se eles vierem atacar você, pelo menos você pode dizer, olha, nós não fizemos isso em águas iranianas. Estávamos do lado de fora montando um bloqueio. Isso não impede os iranianos de forçarem um confronto. Por isso, as decisões devem ser pré-planejadas. O que ocorre se esses navios de ataque rápido realmente aparecerem lá? E se uma embarcação dos Estados Unidos for atingida, isso gera escalada automática? Mas, no fim das contas, neste momento, trata-se de causar dor. O que quero dizer com isso é dor econômica. Quem consegue suportar mais dor econômica, é assim que o Irã está vendo a situação. Na cabeça deles, eles já venceram, porque sobreviveram. Agora, o objetivo para chegar onde querem, que é basicamente o fim da guerra, é causar o máximo de dano econômico possível. Como eles fazem isso? Fechando o estreito, os preços globais de energia sobem. Os americanos respondem, tudo bem, também podemos jogar esse jogo. Estamos dispostos a absorver um custo ainda maior do petróleo se garantirmos que podemos sufocar a economia iraniana e fazê-lo sofrer ainda mais. Então, isso não é um jogo. Isso traz grandes consequências, mas é a estratégia usada atualmente de ambos os lados. E do lado americano, parece que Trump está disposto a aderir a essa tática em particular. Certo, você sabe, a gente acabou de ver essa última postagem no Truth Social, onde o presidente basicamente diz que qualquer navio que se aproximar desse bloqueio vai ser obliterado. Ele também menciona a decisão de não destruir os navios de ataque rápido. A gente viu uma reportagem do Wall Street Journal há apenas alguns dias, dizendo que muitos navios iranianos, na verdade, não tinham sido eliminados. Por que Trump, ou por que você acha que Trump sente a necessidade de mencionar o tipo de navios que os Estados Unidos atacaram? Porque é isso que basicamente restou neste momento. Grande parte da marinha iraniana de fato foi obliterada. Não é como lançadores de mísseis que podem ser enterrados no subsolo ou escondidos em outros lugares. Quero dizer, os navios não vão sair do meio do país. Eles estão lá para serem vistos. Eles estão lá para serem contabilizados. O Irã ainda possui parte de sua marinha que foi dizimada, mas não totalmente destruída. Eles possuem navios de ataque capazes de se aproximar rapidamente na água, atirar de uma distância considerada segura e serem eficazes. Foram projetados exatamente para isso. Os iranianos não são os únicos que têm esse tipo de capacidade. Então Trump sabe disso e manda um recado direto aos iranianos. Se não quiserem que esses navios tenham o mesmo destino do restante da marinha, prestem atenção e não desafiem o bloqueio americano aqui. É uma mensagem clara.
Nós sabemos o que vocês ainda têm no estoque. Não brinquem conosco aqui. Certo. Bem, dito isso, vamos passar para o nosso próximo convidado. Gostaria de agradecer muito por estar conosco, Mike, da Casa Branca. Recebemos Benham Ben Taliblow, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias, diretamente de Washington, D.C. Benham, qual a importância prática desse bloqueio dos Estados Unidos? Trata-se de pressão calibrada ou um passo para maior escalada militar com o Irã? Esse é o próximo passo esperado? É um prazer estar com você. Essa é a pergunta de $1 milhão, pois o bloqueio de um porto iraniano no Golfo Pérsico já foi considerado por várias administrações, inclusive no primeiro mandato de Trump, mas sempre foi descartado. Você sabe, bloqueios podem ser legais ou considerados atos de guerra. No final, os Estados Unidos estão virando o jogo contra os ayatolás que pensavam controlar o mundo pelo Estreito de Hormuz, mas cerca de 90% do comércio marítimo iraniano passa por lá. A República Islâmica exportou esse comércio nas últimas 6 semanas de combates. Então, certamente em termos macroeconômicos, se esse bloqueio for mantido e aplicado, e os Estados Unidos dedicarem capacidades adequadas de inteligência, vigilância e reconhecimento a ele, isso vai ter um efeito transformador significativo na economia da República Islâmica, especialmente depois que certas indústrias e setores foram alvo nas fases posteriores desse conflito. Obviamente, neste momento, a questão é: quão forte é a República Islâmica do Irã? Quais cartas ainda restam para a República Islâmica jogar? Esse movimento pode, no fim, levar à queda do regime? Bem, será uma sequência de acontecimentos que te levará a responder o que vai ou não levar o regime a revelar suas cartas. Como obter deserções? Como você pode conseguir algo como a fragmentação do que restou dos serviços de segurança? Mas não há dúvida de que desferir golpes duros contra a economia vai ajudar a chegar lá, e vai ajudar a chegar lá mais rápido. Não se engane, não é só a névoa da guerra, a névoa da diplomacia para o regime que importa. É a mesma que importa para a sociedade. Assim que os tiros pararem, de verdade, já. Uma sociedade iraniana amplamente descontente, que há poucos meses protestou em massa. Em números inéditos, e devo dizer com repressão violenta igualmente inédita. Também verá o status da República Islâmica, que o submete a um apagão de internet há mais de 40 dias e continua ficando aquém diante de adversários internacionais. Então todas essas coisas terão um efeito cascata. O tempo é uma arma que o regime está tentando colocar ao seu favor. Um bloqueio bem-sucedido dos Estados Unidos faz o tempo voltar a jogar a favor dos Estados Unidos e possivelmente do povo iraniano. Neste momento, o que estamos ouvindo daqueles que estão dentro do Irã, do público iraniano, em relação às medidas que foram tomadas? Obviamente, sabemos que havia muita preocupação com esse cessar-fogo e a sensação de que talvez os Estados Unidos e Trump estivessem abandonando os manifestantes, que tinham se levantado ou ido às ruas, pode-se dizer, contra a República Islâmica em janeiro. Estamos ouvindo algo dos moradores sobre o que ocorre no Estreito de Hormuz? Posso dizer o que ouvi: medo e consternação com os suprimentos humanitários. Sabe, no fim das contas, para que um bloqueio seja legal, ele precisa ter algum tipo de exceção, para que exportações ou importações não militares possam passar. Em particular, mesmo antes do início desse conflito, já havia uma inflação significativa afetando os alimentos iranianos. Isso não é resultado das sanções. Anos de má gestão do governo, agravados pela crise recente, resultaram nisso. A inflação dos alimentos era de cerca de 70%. Se esse bloqueio continuar, essa taxa também vai aumentar. Então a preocupação de curto prazo é se inflamou. O que os iranianos precisam para sobreviver ao bloqueio? E o que falta para Washington perceber a situação, já que parece estar fazendo de tudo? Negociações, sanções, guerra limitada, bloqueio, mas ninguém diz abertamente que só há saída com mudança de regime. Essa é uma verdade amarga que o povo iraniano aprendeu muito cedo. Eles estão esperando que os líderes dos Estados Unidos enxerguem isso e digam isso com a mesma clareza.
Certo, Benham Ben Taliblo, gostaria de agradecer muito por ter falado conosco dos Estados Unidos agora. Vamos voltar nossa atenção para a Europa. Com o aumento das tensões no Estreito de Hormuz, Emmanuel Macron afirmou que França e Reino Unido preparam missão naval defensiva separada para manter rotas de navegação abertas, mantendo-se fora do conflito. Essa abordagem difere bastante do bloqueio dos Estados Unidos sob Donald Trump. E isso destaca uma divisão crescente na estratégia entre Washington e a Europa. Ao mesmo tempo, o impacto econômico já está sendo sentido. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, agora afirma que a guerra no Irã é a causa raiz dos problemas econômicos do seu país. Ele anuncia cortes de impostos sobre combustíveis enquanto o petróleo sobe e as famílias sofrem, mas não parece disposto a enfrentar a República Islâmica. Agora passo para o nosso correspondente sênior, Owen Alterman, que está aqui no estúdio. Vamos discutir a diferença entre as abordagens dos Estados Unidos e da Europa. No final das contas, vimos os Estados Unidos profundamente frustrados com a resposta das nações europeias, da OTAN, ao que é, em última análise, uma ameaça à economia mundial. Como você acha que Donald Trump reagirá às últimas declarações e planos dos países europeus? Não muito bem, Natasha, mas acho que Donald Trump teria tudo para recebê-los bem. Isso pode, na verdade, complementar a estratégia de Donald Trump, não contradizê-la. Assim, depois, ninguém vai querer o bloqueio do Estreito de Hormuz. Parte do acordo com o Irã para encerrar a guerra deve incluir o fim do bloqueio. O Irã pode não ter mais alívio econômico, mas ao menos o bloqueio atual provavelmente terminaria. A proposta é que o Estreito de Hormuz retorne a ser uma via navegável internacional sem pertencer a nenhum país. Não é como se um único país pudesse cobrar pedágio ali, por onde passam petróleo, fertilizantes e tudo mais. Se isso acontecer, provavelmente alguém irá patrulhar, e é isso que Emmanuel Macron e Keir Starmer basicamente dizem que estão se oferecendo para fazer. Acho que isso pode se encaixar na estratégia americana, não enfraquecê-la. Quero saber como você acha que o público europeu está reagindo a isso, especialmente após declarações do chanceler alemão, que a raiz dos problemas econômicos neste momento é a guerra no Irã. Ainda assim, parece haver uma indiferença em relação a se envolver militarmente. Como o público percebe isso? Olha, você não vê protestos nas ruas, Natasha, na Europa, exceto talvez alguns exilados iranianos com sua enorme coragem e paixão. No geral, não se vê pessoas nas ruas pedindo que o governo entre na guerra. Essa guerra é impopular nos Estados Unidos e na maior parte da Europa. Os europeus moram lá, Natasha, não aqui. Eles não têm um regime iraniano ameaçando destruí-los e matar todos eles, da mesma forma que esse regime iraniano quer nos destruir. E temos todos os motivos para acreditar que quer matar todos nós. Eles vivem na Europa. Eles enfrentam um conjunto diferente de ameaças. Eles têm uma maneira diferente de enxergar o mundo. Por isso, eles têm políticas externa e de segurança nacional diferentes, o que não deveria surpreender. A questão é como administrar a relação deles com os Estados Unidos e o que podem fazer. Nos primeiros dias da guerra, quando os europeus perceberam que Estados Unidos e Israel tinham vantagem e poderiam vencer decisivamente, começaram a mudar de postura. À medida que a operação militar, talvez de forma discutível, começou a se tornar mais complicada, ou pelo menos não caminhava para uma vitória decisiva, então os europeus recuaram, de acordo com a forma como suas opiniões públicas e seus líderes veem o mundo. Aqui, Emmanuel Macron e Keir Starmer afirmam: não apoiarão os Estados Unidos em impor bloqueio ao Irã. O que podemos fazer é estar lá no dia seguinte, talvez para aliviar o peso sobre as Forças Armadas dos Estados Unidos, talvez ajudar a encontrar uma solução que abra o Estreito de Hormuz para o benefício de todos.